primeira pergunta está aqui é: você poderia falar sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Muito bem. Então, veja bem, a pergunta aqui é uma pergunta, vamos dizer assim, dentro do que nós tratamos aqui da palestra, ele está um pouco fora, né, porque é a questão da manifestação, né, sobre a ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Nossa palestra é sobre a formação do dogma cristológico no século 3 e 4. Então, só para situar assim, mas a gente pode dizer alguma coisa, né? Isso é só para as perguntas ter a ver ter a ver com a temática que foi desenvolvida. Então, no Antigo Testamento, você, como nós falamos, você tem a Ruach, né? Ou seja, tem o Espírito de Deus que está agindo, e ele está agindo desde quando? Ele está agindo desde Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Quando você lê o livro de Gênesis, o Gênesis começa: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a Ruach pairava, né? A Ruach pairava. Lá tem uma expressão assim no Gênesis: pairava sobre o quê? Sobre as águas. Mas evidentemente que não tinha água nenhuma, se não tinha nada, se não tinha criação. Céu e terra vem depois. O problema do literalismo, né, que a gente às vezes vai ler. O pessoal literalista é uma complicação. Que se está escrito pau, quer que aquilo seja um pau. Se está escrito uma pedra, quer que aquilo seja uma pedra. Não pode ler a Bíblia assim, gente. A Bíblia é um livro de símbolos, não é? De significados. Se você fala de chifre na Bíblia, não é chifre, é poder. O chifre simboliza poder. Então, tudo tem que buscar os símbolos, né? Mas a gente tem essa dificuldade de falar sobre o simbolismo das coisas. Então, águas ali é o quê? Águas é o caos. Tá? Assim como no Novo Testamento, no Apocalipse, quando fala assim, a besta que surge do mar, ou surge da água, não é mar. Ali, já na linguagem apocalíptica, já surge da multidão, né? Então, do mar, essa multidão, surge aí. Então, no princípio, né, a Ruach pairava sobre as águas, pairava sobre o caos, porque Deus vai criar. Mas Deus cria pela Ruach. A Ruach é que faz brotar, a Ruach é que faz vir a vida, a Ruach é que faz crescer. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. É a Ruach. Entende? Então, na verdade, fale sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Desde Gênesis 1:1. Ele está lá na criação, presente na criação, na gestação, no brotar da vida, no surgimento da vida. É o Espírito que está, ou essa Ruach, que está promovendo tudo isso, que está fazendo com que tudo isso venha, que cresça. E aí depois, quando você já tem, aí sim você tem o ser humano, você tem as pessoas, a Ruach vai estar presente. A Ruach está presente nos indivíduos, nas pessoas, dando a elas a capacidade, né? Se a gente falar dos profetas,
eles falavam a partir de quê? Dessa ruá que vinha sobre ele. Assim diz o Senhor, é o Espírito que vinha sobre o profeta para que ele pudesse trazer a palavra, para que, quer dizer, a palavra vem a ele, ao indivíduo, ao homem ou mulher, e então, pelo Espírito, ele falava da parte de Deus. Então, essa presença do Espírito, ela perpassa Antigo e Novo Testamento. Está aí. Né? Quer dizer, está presente no Antigo Testamento, está presente no Novo Testamento, só que no Novo Testamento nós já vamos ver, então, outras formas de lidar com isso, porque no Novo Testamento você vai ter o Pentecoste. Ou seja, aquilo que Jesus Cristo vai dizer, eu vou, mas eu vou enviar, e aí então vem, aí tem o Pentecoste, a descida do Espírito, ou seja, essa presença permanente de Deus com a comunidade. Né? O que é Atos 2? Né? É o cumprimento dessa promessa. Eu vou, mas eu vou enviar a Ruá, vou enviar o profeta, vou enviar o Espírito. E o Espírito, então, vai estar com vocês para que a igreja, a comunidade, a pessoa, ela não esteja nunca sozinha. Ou seja, Deus está sempre presente. Então, a manifestação e a presença do Espírito Santo com as pessoas, ela se dá, né, no Antigo, no Novo Testamento, ela se dá dessa maneira, né, capacitando as pessoas, né, habilitando-as para que elas digam aquilo que deve ser dito. É por isso que a gente diz assim, por que nós dizemos assim? Entendemos que naquilo que foi escrito pelos autores, nos autógrafos originais da Escritura, a gente diz assim, não tem erro. Não tem erro em que sentido? Porque o Espírito Santo os habilitou, de uma forma especial, a dizer o que eles tinham que dizer. E aí a gente fala de inspiração dinâmica, no sentido que as ideias que eles trouxeram da parte de Deus, essas ideias, elas não têm erro. Quando se traduz para essa ou aquela língua, pode ser que surja um erro, porque os tradutores não são como os autores originais. Os tradutores erram. Pega uma palavra hebraica e traduz para o grego, nessa tradução pode vir um erro. E do hebraico, do grego para o latim, pode conter um erro. E do latim para o português, pode ter um erro. Por isso que às vezes a gente diz assim no seminário, para o seminarista, ou para o aluno estudando teologia, cuidado com essa tradução. Aí a gente diz a tradução. Né? Preste atenção na tradução da Bíblia que você usa. Por quê? Porque tem traduções boas e tem traduções ruins. Quer dizer, não foram tão cuidadosos. Depende do texto que eles vão se basear também. Né? Então, assim, mas os autores originais, os autógrafos dele, que não existem mais, isso se perdeu no tempo, a gente tem cópia das cópias, os autores originais, eles não erraram porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo. É o que diz 1 Pedro. Nunca nenhuma profecia foi dada, né, para particular elucidação, mas homens santos de Deus foram usados, não é, pelo Espírito Santo para dizer o que eles disseram. Então esse é o ministério do Espírito Santo, que não foge daquilo que nós falamos de João 14, 26. Né? O Espírito Santo está aí para que a gente não erre, para que a gente não fuja da doutrina, para que a gente possa divergir em termos de doutrinas, mas não no dogma. A questão do dogma é fundamental, irmãos, assim, a gente tem o dogma cristão. Então, assim, o dogma cristão nos dá balizas para a gente seguir nessa estrada. Agora, a minha estrada não pode ser toda fechada. A minha estrada, nessa caminhada cristã,
Eu tenho que ter coisas que sinalizem, ó, anda aí dentro. Tipo, aqui está a doutrina do Espírito Santo. É uma pessoa da Trindade, isso é um dogma. Jesus Cristo é Deus que fez homem. É o Verbo encarnado, isso é um dogma, está aqui, é uma baliza. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, isso é uma baliza. É a parúzia, ou a vinda de Cristo, é uma verdade cristã que eu só sou cristão porque eu creio nisso. É a ressurreição. A ressurreição é uma doutrina cristã. Jesus ressuscitou, e porque ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. É uma doutrina cristã. São balizas. Né? E quem nos faz lembrar dessas balizas? O Espírito Santo. Se você ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, Paulo diz assim aos Coríntios, uma coisa muito simples, mas fundamental. Ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Olha que coisa mais simples isso, mas ao mesmo tempo profunda. Ou seja, eu só digo que Jesus é Senhor porque o Espírito Santo coloca isso na minha mente. As pessoas sabem que Jesus Cristo existiu. E aí fala aí tal. Mas dizer assim, Jesus Cristo é o meu Senhor, só o cristão vai dizer isso. Entende? E por que ele diz isso? Porque o Espírito Santo coloca isso no seu coração. Jesus é o Senhor. Entende? Essa foi o primeiro ensinamento da igreja pós-Páscoa. Ensinamento pós-pascal. Jesus Cristo pregou o quê? Jesus Cristo pregou o reino de Deus. Jesus nunca pregou sobre ele mesmo. Se você pega a pregação de Jesus, é o reino de Deus está chegando. A iminência do reino, o reino está vindo. Marcos 1, versículo 15, está próximo o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, essa é a pregação de Jesus, a iminência do reino, o reino está chegando, o reino está às portas, tal. Jesus pregou. E quando Jesus morre e ressuscita, e é assunto ao céu, aí a igreja vai pregar. Começa a pregação da igreja, já não vai pregar mais no reino de Deus. A pregação apostólica já tem um outro enfoque. É o que, começando com a pregação de Pedro, no capítulo 2 de Atos, quando Pedro prega, lá no capítulo 2, versículo 36, ele vai dizer essa frase: esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, que esse Jesus que vocês mataram, Deus fez dele Senhor e Cristo. Qual é a tônica agora da pregação? Jesus Cristo é o Senhor. E o que significa dizer que Jesus Cristo é o Senhor? Jesus Cristo é Deus, porque a palavra Kyrios, grega, Senhor, é uma palavra que só era aplicada a Deus. E aí a igreja vai começar a pregar, dizendo assim, essa palavra que a gente só utilizava para Deus, agora nós vamos utilizar ela também para Jesus Cristo. É o Espírito Santo que faz isso. A igreja só começa a falar isso quando? Depois de Pentecoste, porque é o Espírito Santo que vai dizer isso para ela. Jesus Cristo é o Senhor. Entende? Então, o ministério do Espírito Santo está aí. Antigo Testamento, Novo Testamento. Não tem uma era do Espírito Santo. O centro de tudo, da doutrina cristã, é quem? Jesus Cristo. É aquele hino de Paulo aos Filipenses. Pelo que Jesus Cristo fez, pela sua obra redentora, diante dele vai se dobrar todos, no céu, na terra e debaixo da terra, todos vão se dobrar diante de Jesus e dizer que ele é Senhor. Então, o centro é Jesus Cristo. E o Espírito Santo está aí para falar, você, é Jesus, hein? Tal. Não sou eu, não. Teve um camarada na Idade Média chamado Joaquim de Fiore, que criou
uma doutrina que muita gente achou fantástico aquilo. São 3 eras no mundo: a era do Pai, a era do Filho e a última era é a era do Espírito Santo. Entende? Então, vamos chegar nessa era do Espírito Santo. Isso é uma heresia. Não tem era do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí só para dizer assim: não olha para mim não, hein? Espírito Santo, olhe para ele, Jesus. Foi ele que morreu e derramou seu sangue. Não sou eu não. Mas ele tem um ministério, apontar para Jesus Cristo. Então o que a gente diz, ou o que a gente consegue dizer, a gente só consegue dizer por causa desse auxílio do Espírito Santo. E por isso que pessoas que estudam ou não estudam, não estou falando de pessoas preguiçosas não, tá? Estou falando de tem pessoas que não estudam porque não podem estudar. Quando a gente não estuda porque a gente é preguiçoso, não tem muita ajuda não, para não dizer nenhuma. Mas eu me lembro de um presbítero da minha infância chamado Jetro. Eu sempre cito esse presbítero Jetro. Era um pescador em Maceió, presbítero da igrejinha que começou em Maceió, que foi meu pai que começou a igreja. Então, meu pai dizia assim: Jetro, você vai pregar. Eu era criança e eu não esqueço. O Jetro, ele era um presbítero muito crente, muito consagrado mesmo. E aí, o que ele fazia? Ele não sabia ler. Aí ele chegava na hora lá, Dona Maria das Dores, pois não, pode ler aquele texto de Jesus com aquela mulher que tinha o fluxo de sangue? Ah, sim. Lê para mim, por favor. Aí a mulher lia e aí ele pregava. Assim, ponto 1, 2, 3, eu ficava, meu Deus, sabe, uma mensagem. Sempre tinha uma mensagem. Aí ele às vezes ele falava assim: irmãos, eu estou pedindo para Deus me ajudar, porque eu fico incomodando as pessoas para ler os textos para me pregar. Então eu estou tentando aprender a ler para não dar mais esse incômodo. Mas não fazia, em termos de pregação, não fazia nenhuma diferença não. Ele tinha mensagem. Aí você diz: como é que aquele homem tinha mensagem? O Espírito Santo. Entende? Então, o Espírito, nós todos temos que ter essa coisa na nossa mente, no nosso coração. O que a gente diz, o consegue dizer, é com auxílio do Espírito Santo. Sem ele, a gente, é melhor fazer aquela teologia da Idade Média, falar nada apofática. Silenciar, porque da nossa parte a gente não sabe falar nada. Esse é o ministério do Espírito Santo. Aproveitando que o pastor citou a teologia apofática, tem aqui uma pergunta nesse sentido. Eu não entendi apofática, a teologia do silêncio. Há um complemento aqui, mas não sei se precisa ser lido. Que a pessoa já dá uma resposta. Assim. Então, como eu falei, a teologia apofática tem a ver muito com a questão do próprio platonismo, tá? Tem a ver, porque teologia e filosofia sempre andaram muito juntos, e é assim, quando esses dogmas foram formulados no século III, IV, que expressões eles precisaram usar? Do grego. Por exemplo, eu falei de prosópon. Prosópon era um termo grego para face, rosto. Hipóstase, que foi traduzido por pessoa, essa coisa. Então, teologia e filosofia sempre juntos. O platonismo, ele dizia o seguinte, ele dizia assim: olha, a gente aqui não tem nada, a gente tem que se elevar. O verdadeiro mundo é um mundo superior, que ele chamava de topos uranós.
Quer dizer, lugar celestial, lugar celeste. Quer dizer, as almas vêm desse lugar superior. E aqui é um mundo de sombras. Daí que tem a alegoria da caverna, de Platão, para dizer que esse mundo é igual a uma caverna, que a gente pensa que está vendo a realidade, mas a gente não está vendo nada, é tudo sombras. Essa teologia, ela na Idade Média, ela entrou, essa filosofia entrou com a teologia. Então a gente até diz assim, nos cursos que a gente dá, a gente diz assim, olha, a teologia do primeiro milênio, o que dominou a teologia do primeiro milênio é o platonismo. A teologia do segundo milênio é o aristotelismo. A teologia do primeiro milênio, baseada em Agostinho, Agostinho cristianizou o platonismo. No segundo milênio, a partir de Tomás de Aquino, século XIII, Tomás de Aquino cristianizou a visão aristotélica. Então tem a visão cristã de cunho mais aristotélico e tem a visão cristã de cunho mais platonista. A visão platônica pega essa perspectiva essa linguagem apofática. Ou seja, diante de Deus, diante do sagrado, a gente precisa, é o seguinte, não é tentar expressar nada que a nossa linguagem é inadequada para falar. É o problema da inadequação da mensagem. É o que eu coloquei naquele livro das mulheres, uma frase de Barth, que ele diz assim, se você quer um sinal da condescendência de Deus conosco, é Ele permitir a presença de nós, teólogos, no púlpito. Ou seja, por que nós vamos ao púlpito? É só pela condescendência de Deus. E por que condescendência? Porque a gente não sabe falar nada. Aí, mas Deus diz, mas vai, fala assim mesmo, sem saber falar. E aí o Espírito ajuda, a gente consegue falar. Mas não é porque a gente tem um discurso, não é? Porque, na verdade, tudo é essa questão da fala, com o que nós vamos falar, qual é a expressão que nós vamos utilizar. No misticismo medieval, os monges, nos mosteiros, disseram assim, melhor o silêncio. Não vamos falar nada, mas vamos adorar. Tinha leituras da Bíblia, tinha a meditação, as orações, longos períodos de oração. Não é? Assim. Vocês já viram falar das carmelitas? As carmelitas. Qual o ministério das carmelitas? Elas estão lá, silêncio total. Eu me hospedei, há alguns anos atrás, num mosteiro carmelita, lá em Londrina, lá no Paraná. Então, um encontro de teologia, e era nas carmelitas. A gente via elas assim de longe, mas não podia se aproximar. Só quem falava com a gente ficou numa celazinha mesmo, tal, assim, era a superiora lá, ela que falava com a gente. Mas elas tinham o voto do silêncio. Mesmo isso foi agora, uns anos atrás. Não fala. E eu perguntei lá assim, escuta, e quando ela fica doente aí e tem que ir ao médico? Aí ela disse, eu vou com ela diz para mim o que está sentindo e eu digo para o médico. Porque não pode falar com o médico. Entende? É o voto do silêncio. Entende? Então, assim, isso está aí hoje, isso vem da Idade Média. Entende? Agora, é uma forma de adoração diferente. A gente está num mundo hoje muito barulhento, não sei o quê, a gente não suporta isso. Né? Mas esse pessoal é silêncio. E era assim nos mosteiros medievais. Teologia, faziam teologia? Sim, apofática, sem falar. Mas adoravam pelas orações, pelas leituras, né, pela meditação, pelo elevado espírito, entende? Nesse sentido assim de elevação do espírito para o encontro com Deus e tudo. E Plotino, que eu citei aqui, não citei Plotino, mas citei
o que ele diz. Plotino, que é um neoplatônico, ele criou uma teoria que se chama teoria do êxtase. Se alguém ler Plotino, vai encontrar lá a teoria do êxtase. O que é isso? Você só se relaciona com o sagrado pelo êxtase. Tem que entrar em êxtase, né, para poder se comunicar com o sagrado. Entende? Então, a teologia apofática é isso aí. Seguindo então na mesma linha, o Espírito Santo que estava no Antigo Testamento convencia sobre o pecado ou só no Novo Testamento? Aí ele cita aqui João 16:8, quando ele vier. No passado era mais difícil entender a obra redentora em razão do não entendimento revelado pelo Espírito Santo? Essa coisa assim da temporalidade, isso é uma coisa nossa, tá? A gente é que coloca, assim, para expressar é assim, nós pensamos de uma forma cronológica. Nosso modo de pensar é cronológico. E nosso modo de pensar também é hebreu. Nós pensamos assim, tudo parte daqui de um princípio, é um pensamento linear. Começo, fim. Isso é um jeito de pensar da gente. A gente faz assim, ó, pá. Os hebreus pensavam assim, tem uma linha. E aí a cronologia. Tá. Isso é a temporalidade. A temporalidade é uma coisa para a existência, para a vida. Quer dizer, agora, você pensa em Deus eterno. Quer dizer, não cabe isso dessa temporalidade. Os autores bíblicos tentam dizer alguma coisa para nós. Gente, para Deus, um ano é como um dia como 1000 anos, porque não é desse jeito aqui. Entende? Quando se fala assim, no princípio era o verbo, o que é princípio? Aí eu já vi tradução de princípio para início. Está errado. Início é temporal. Princípio não tem temporalidade. Entende? Então, a palavra princípio é arquê no grego. Essa palavra não é temporal. Você pode pensar no kairós de Deus. Kairós é tempo, mas não é esse tempo. É o tempo de Deus, vamos dizer assim. Olha o problema da tradução. É o tempo de Deus que não é esse tempo cronológico. Entende? Por quê? Porque Deus é eterno. O salmista diz assim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Entende? Não tem tempo. O tempo é para nós. Por isso que a gente diz assim, Deus encarnou, significa que Deus sai da eternidade e entra no tempo. E vem ao nosso encontro. Ou seja, Deus se temporalizou em Jesus Cristo. Se tornar homem, ser humano, significa que ele ficou sob essa égide dessa temporalidade. Tá? Então, toda essa reflexão. Quer dizer, então, na verdade, a gente pensa assim, né? Era de um jeito antes e agora passou para ser de outro jeito. No Antigo Testamento era de um jeito, não sei o quê. Olha, não tem nada disso. Quem foi salvo, por exemplo, só para expressar, quem foi salvo, em qualquer tempo, foi salvo pela graça. Mas tem gente que pensa que a graça é do Novo Testamento. Agora é a graça. Antes era o tempo da lei. E agora é o tempo da graça. Gente, a graça está presente sempre, desde o início. Quer dizer, nunca foi diferente disso. Se cumprisse a lei, que cumpria a lei? Quem que ia cumprir a lei? Aonde você tirou isso da cabeça? Isso é farisaísmo, achar que vai cumprir a lei. Os fariseus achavam. Vamos aqui fazer. Aí dizia assim, nunca matei. Aí Jesus, tu nunca pensou em matar uma pessoa, ver ela pelas costas? Aí seja sincero. Entende? Nunca desejei nada de ninguém. Tem certeza? Que nunca desejou nada de ninguém? Você é sincero? Não é esse o papo de Jesus lá com os fariseus? Vocês são o quê? Vocês são hipócritas, gente. Então, de conversa
fiada, não é nem para falar isso assim, né? Não, mas essa conversa aí, isso é lorota, rapaz. Que nada, não existe isso. Entende? Quer dizer, o pecado não é o fazer, não, já está no coração. Entende? Porque o fariseu pensa assim, se eu fizer não, se você planejar, já pecou. Aí, opa, ficou difícil. Aí o que é que eles disseram para Jesus? Se for assim, ninguém consegue, Senhor. Ele disse, pois é, mas ninguém consegue mesmo. Você achava que conseguia? Aí o que é que entra? A graça. Sempre foi a graça. A graça salvadora de Deus. Está no Antigo, está no Novo, não sei o quê. O Espírito Santo, mesma coisa. É evidentemente que você, para compreender, quer dizer, o Espírito Santo estava lá convencendo, sempre teve. Não se entendia. Por exemplo, Deus sempre foi onipresente? Sempre, porque Deus não muda. Ele é onipresente. O pessoal entendia isso todo o tempo? Claro que não. Como é que o judeu dizia de Deus até o século 5, 6 a.C.? Deus está lá no templo de Jerusalém. Por isso que tinha aquelas peregrinações. Vamos para a festa lá do tabernáculo, vamos para a Páscoa. Por quê? Porque ele tinha que ir a Jerusalém para voltar para a aldeia dele e dizer assim, eu fui em Jerusalém, eu fui ao templo, eu estive na presença de Deus. Ele dizia isso na terra dele. E estar na presença de Deus era ir ao templo. Quer dizer, onde é que estava Deus? Lá em Jerusalém. Quer dizer, mas era isso? Não, Deus estava em todo lugar. Mas a compreensão é de época. Entende? Quer dizer, nós só vamos compreender isso depois. Daniel, coitado, mesmo Daniel, lá aí, vou orar, abri a janelinha dele e dizia assim, acho que Jerusalém é para esse lado aqui. Aí ele fazia assim, ó. Pá. Né? Por quê? Porque Deus está lá. Quando essa mentalidade mudou, o que é que aconteceu? Surgiu a sinagoga. A sinagoga só surge quando eles disseram assim, e começa lá em Babilônia, quando eles disseram assim, opa, acho que a gente pode fazer uma reunião aqui de oração, porque acho que Deus está aqui também. Quando eles começaram a pensar isso, aí disse, então a gente pode se reunir. Aí começam as primeiras reuniões com Ezequiel. Você vai encontrar lá no livro de Ezequiel as primeiras reuniões fora da terra, porque começa a mudar a mentalidade. Entende? Então, na verdade, o Espírito Santo está lá presente no Antigo. Agora, evidentemente, que no Novo Testamento, você tem uma teologia para o Pentecoste. Tá? Ou seja, de Jesus dizer assim, agora esse Espírito, no sentido, né, da presença, quer dizer, eu estava aqui com vocês, mas vocês não vão continuar só, não vão ficar só, porque o Espírito Santo vai estar com vocês e ele vai vir, vai ser derramado sobre vocês. Não quer dizer que o Espírito não estava. Da mesma maneira também que entendam, Jesus disse, Jesus foi assunto ao céu. Se a gente for para o literalismo, fica complicado. Jesus foi assunto ao céu, depois dos 40 dias, e nós estamos nesse período agora, da igreja, né, que ele está nesse período aí. E daqui a pouco vai chegar o domingo da ascensão de Jesus. E logo depois do domingo da ascensão de Jesus, vem o quê? Em maio? O domingo de Pentecoste. Porque ele sobe e vê o domingo de Pentecoste. Mas Jesus sobe, mas ao mesmo tempo, como é que ele diz na grande comissão? Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, e eis que eu estou convosco. Ué, mas ele não subiu? Entende, gente? Não é essa coisa desse literalismo. Ele subiu, sim, mas ele está aí também. Entende? Ele não deixa os seus.
Então, esse ministério do Espírito Santo é no Antigo e no Novo. Evidentemente que na teologia, na pneumatologia, nós vamos ter que tratar da doutrina da descida do Espírito Santo, do Pentecoste, dessa presença com a comunidade e com a igreja, mas o Espírito Santo está presente nos 2 testamentos. Tá? Eu acho que a gente pode simplificar essa pergunta assim. Outra pergunta. A Trindade existe desde a eternidade. Como era a relação Pai, Filho, Espírito nessa época? Aí ele pergunta assim, que época? Né? Que época? Olha o problema, olha a época aí, a temporalidade, né? Essa questão da gente pensando temporalmente. Não? Então, a gente pode pensar assim, no princípio antes da criação, lá estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Então, antes da criação, antes de criar, está presente a Trindade para nós. O judeu vai dizer assim, Deus estava lá sozinho. Nós não dizemos assim, não. Nós dizemos, nossa fé é uma fé trinitária. Estava presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu gosto daquela visão que coloca assim, ó, Pai, Filho e Espírito Santo, e a gente faz a relação assim, ó. Isso se chama, no grego, pericorese, pericorel. Ou seja, é uma relação, assim, pericorel, que dá origem à palavra coreografia, tal. Peri é volta, né? Corel é dançar. Né? Então, por isso, daí coreografia. Pericorel é uma relação, assim, dançante, circulante, vamos dizer assim. Tá? É uma relação assim, o pai fala com o filho fala com o espírito fala com o pai, assim. Quem é que manda? Ninguém manda, que é um só. Não é só um Deus. Vai mandar o quê? Não manda. Conversa, tem relação. Então, a primeira comunidade está formada aí. Eu gosto muito de uma expressão de Leonard Boff, que ele fala assim, ele tem um livro que ele fala sobre isso, ele diz assim, olha, a gente prova que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo pelo amor. E ele vai externar o seguinte, a gente prova a relação que Deus é uma comunidade pelo amor, porque amar é dar-se, é doar-se. Deus amou de tal maneira o mundo que deu. Quem ama, dá. Agora, se só tem você, único, solitário, você vai dar a quem? Aí diz, não tem amor desse jeito. Aí é narcisismo. Só serve para narciso. Aquele sujeito que olhou-se contemplou seu rosto na água e, puxa vida, sou eu mesmo. Tem mais ninguém. Entende? Isso é narciso. Daí narcisista. Pessoa que só pensa em si mesmo, só se volta para si mesmo. Amar não é isso. Amar tem a ver com o outro. Amar é doar-se, amar é olhar o outro, amar é voltar-se para o outro. Então, o Pai amou o Filho, que amou o Espírito que amou o Pai, é uma relação. Deus é amor, como diz João, porque é aquele que se doa, que se dá, que se oferece. Entende? Não é assim voltado para si mesmo. E esse circulante aí, eu gosto também da figura, que é uma força dessa relação, que é uma força centrífuga e não centrípeta. Quando a gente fala de força centrípeta, é uma circulação que se volta para o centro.
Mas centrífuga, você espalha e alcança outros. Entende? Então, Deus ama ao Filho e ama ao Espírito, e cada um de uma pessoa ama as outras, mas também isso se estende para fora. Por isso que nós fomos alcançados. Entende? Então, isso nos alcançou e chegou até nós, porque isso foi fazendo assim. Ó. E as figuras as metáforas, as figuras que a gente pode montar com esse negócio. Então, na verdade, antes da criação, você tinha a Trindade. Essa Trindade que está aí. Que um dia, lá no Gênesis, disse o quê? Resolveu. Façamos o homem. Entende? Vamos fazer. E aí começa o quê? As palavras. A criação é pelo meio de quê? Da palavra. E qual é a palavra na tradução para nós? Haja. O Gênesis está cheio de quê? Haja. E haja luz. E haja, a criação é pelo poder da palavra. Ou seja, a palavra de Deus tem poder por isso, porque ela cria e cria do nada. Isso os gregos nunca aceitaram. Os gregos dizem assim, para criar tem que ter algo. Os gregos dizem assim, Deus criou o mundo, mas criou a partir da matéria e da forma. Tem que ter matéria e forma para criar. Sem matéria e forma não se cria nada. A teologia judaica e cristã diz assim, Deus não precisou de nada disso. Ele criou pelo poder da palavra. Isso a filosofia não aceita. Entende? Mas por isso que, da Idade Média, Tomás de Aquino disse assim, a teologia é a rainha das ciências. Tem outras ciências, como por exemplo a filosofia, que era auxiliar. Mas a filosofia auxilia a teologia, não o contrário. Por isso que tem uma história que é assim, um teólogo e um filósofo conversando. Aí o teólogo perguntou assim para o filósofo, o que é filosofia? Ele disse, a filosofia é a ciência em que o sujeito é colocado dentro de um quarto, sem janela, sem nenhuma luz, e ele entra nesse quarto com os olhos vendados, coloca uma venda nele e manda que ele procure um gato preto que não existe. Isso é filosofia. E aí o filósofo então perguntou assim, e a teologia? É o que é a teologia? Ele disse, a teologia é a ciência que acha esse gato. Então, é isso, a teologia está lá. Chega nos lugares em que ninguém mais chega. É aquilo que um pensador dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, ele escreveu um livro que ele fala do salto da fé. O salto da fé é isso, ó. As ciências chegam até aqui. Aí diz assim, daqui para frente não vai mais. Mas a teologia diz assim, a gente dá esse salto. Tem um outro lado que vocês não estão vendo, mas a gente salta. Isso é o salto da fé. Aquele que tem fé dá esse salto. Ou seja, chega mais longe de que tudo mais. Então, assim, na verdade, você tem todo um pensamento, vamos dizer assim, que a gente faz, a partir de uma pergunta como essa. Como é que era antes? Era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles estavam lá. Entende? Desde quando? Não tem desde, a eternidade. Até que um dia eles resolvem criar. E aí aí sim, aí entra o tempo e aí entra essas palavras pertinentes. Quando? Onde? Isso é coisa nossa, tá? Não é coisa de Deus. Essas perguntinhas de quando, onde, desde quando, isso é coisa nossa, gente, da nossa linguagem. Na Bíblia existem aquelas expressões que são antropomorfismo e antropopatismo. Antropomorfismo é eu atribuir formas humanas a Deus.
O braço de Deus não está entendendo. Não sei o quê. Os ombros do Senhor. Isso como é que eu vou falar de Deus? O que é que diz João 4:24? Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então, Deus é Espírito. Não tem ombro, não tem braço, não tem Espírito. Ruá. É o que João está dizendo. Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Isso é que é o mais importante. Entende? Agora, como é que eu vou falar desse Deus? Aí a gente usa essas expressões. Entende? Às vezes algumas cabem e outras não cabem. Moisés disse assim, deixa-me ver tua face. Aí Deus disse, ninguém pode ver minha face, Moisés. Mas fica nessa pedra aí. Eu vou passar. Aí Moisés ficou lá na penha. Aí o texto, né, na tradução nossa, diz que Moisés viu as costas de Deus, né? Como você vai ver as costas de um espírito? Entende? Quer dizer, na verdade, aí vem a necessidade da interpretação. O que é que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, você quer me ver? Olha para trás. Você está esquecido do mar que se abriu? Você está esquecido lá do Egito? Eu estava lá, eu vi o clamor do meu povo, eu preparei você, olha para trás. E aí essa mensagem é para a gente também, que a gente diz assim, Deus me abandonou, olha para a tua vida para trás. Não vou seguir nisso, que não é pregação aqui, mas isso é uma palavra. Às vezes o ser humano diz, Deus me abandonou, aí Deus diz, dá uma olhadinha para trás, deixa de ser ingrato. Estava com você lá, que você estava doente, estava para morrer, você se levantou. Olha para trás, se as costas, olha para as tuas costas e você vai ver a presença de Deus na sua vida. Quando você tinha 20, 10, 30 anos, quando você estava morrendo afogado e eu te tirei daquela água. Entende? São essas coisas. Não fique no literalismo. Jesus insistia em afirmar, isso está lá em João 10, eu e o Pai somos um. Mas ele constantemente falava também, constantemente não, ele também afirmava algumas vezes, eu vim do Pai e vou para o Pai, eu sou a videira, meu pai é agricultor. Quer dizer, ele apresentava as duas visões. Como é que a gente pode... como é que a gente faz essa colocação diante de uma visão teológica? Não são duas visões, né? São situações distintas em relação ao ministério. Eu e o Pai somos um, é a questão do ser de Deus em si, tá? Falar assim, eu e o Pai somos um, eu estou falando, o texto está falando de Jesus Cristo e Deus, e também a gente diz assim, e o Espírito Santo, como sendo uma só pessoa, um só ser, vamos dizer assim. Aliás, não sou uma só pessoa, um só ser. O ser que é um substantivo, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só ser em três pessoas. Então, a gente fala dessa trindade imanente, que é um só, e a gente fala da trindade econômica. O que é isso, trindade econômica? É esse Deus, quando ele é o Pai, aquele que cria. Então, na economia da trindade, ele é o Deus Pai, o que envia. Na economia da salvação, ele é o Deus que salva em Jesus Cristo. Na economia, não é, da consolação e do poder e do crescimento, aí é o Espírito. Isso é a trindade econômica. Ou seja, trindade econômica significa
a Trindade nas suas relações de atividade, de trabalho, de compromisso. Tá? A Trindade imanente é a sua essência. Então, há ministérios, vamos dizer assim, distintos. Só para citar um exemplo, Gênesis 18 fala de Deus chegando para conversar com Abraão, um dia, meio-dia, porque fala assim, no maior calor do dia, chegou Deus para conversar com Abraão. Ele chegou com quem? Quantos eram que estavam ali? 3. Chegou com mais 2 e tal. Só que só tem uma fala. Só um fala. Por quê? É Deus. Só que Deus está ali falando com Abraão. 2 anjos com ele. 2 anjos. A Trindade está ali. É que às vezes a gente não sabe fazer essas leituras. Mas a Trindade está ali. Os 3 não falam, só um fala. Porque é só um. Isso é capítulo 18. No capítulo 19, você tem o problema de Ló, de Gênesis 19. Quem é que vai para falar com Ló? 2 anjos. Vão lá falar com Ló. Ué, por que não foi os mesmos 3 falar com Ló lá em Sodoma? Porque Deus é aquele que envia. Ele manda o Filho e ele manda o Espírito Santo. Para aquele ministério com Ló, ele mandou. Entende? Isso é o quê? Economia da Trindade. Entende? Então, uma coisa é falar de Trindade imanente e outra coisa é falar de Trindade econômica. A Trindade econômica é assim, ministério de Jesus, Redentor, Salvador. Ministério do Espírito Santo. É aquele que faz crescer, que alimenta a igreja, que anima. Ministério, Deus Pai. Aquele que envia. Não é? Enfim. Então, são relações diferentes. A pergunta que foi colocada aqui, essa aqui, né?Essazinha aqui? Ah, está difícil de ler? Ah, ela mesmo que escreveu. Né? Ele insistia em afirmar que ele e o pai eram um. Certo? E ele também dizia que eu vim do pai e vou para o pai. Ele estava na ascendência ao pai. Sim, mas então, aí é que está. Quer dizer, na verdade, aí você tem que, nessa distinção, você leva em consideração aí o ministério de Jesus encarnado. Aí isso é uma coisa. O ministério de Jesus encarnado é o ministério de Deus que se humilha na encarnação. Dizer que ele se humilha é que ele se autolimita. Tem a limitação. Às vezes vem em cafés, em lugares assim, vem aquela pergunta assim, mas como é que pode? Jesus Cristo disse que não sabia o dia da sua volta, só Deus sabia, então Jesus então não sabia de nada e tal. Quer dizer, você tem que pensar, Jesus Cristo, ser humano, Jesus Cristo encarnado, é Deus na humilhação da limitação da carne. Então, assim, significa que Jesus encarnado, se ele queria alguma coisa, ele precisava estudar, precisava aprender. Por isso que um tempo desse eu falei aí, Mel Gibson fez aquele filme de Jesus e colocou no filme, isso em português o pessoal não pega, mas colocou no filme Jesus conversando com Pilatos e conversando em latim. Porque Pilatos só falava latim. Aí está lá no filme Jesus falando latim com Pilatos. Ora, a gente diz assim, nenhum judeu aprendia a falar latim. Até porque não queria, era a língua do opressor. Eles falavam grego, alguns. Mas latim não. Era considerado até uma traição aprender o latim, a língua do opressor. Então, certamente, Jesus não conversou com Pilatos em latim, até porque ele não aprendeu o latim, mas aprendeu o grego.
conversou com a mulher cirofenícia. A mulher cirofenícia não falava hebraico. A mulher cirofenícia falava grego. E ele conversou com ela em grego. Mas o grego, eles falavam. O latim, não. Então, quer dizer, é uma falhazinha que passa despercebida. Ninguém nem vê isso no filme, porque... Né? Mas quem está ligado com esse diálogo aqui não aconteceu. O que aconteceu lá, na verdade, foi o quê? Pilatos conversou com Jesus com tradutor. Nem Pilatos sabia hebraico, nem Jesus falava grego, latim. Entende? Então, teve tradutor. Pilatos pergunta para Jesus, né? Tis is aletheia. Quer dizer, isso na tradução lá foi, o que é a verdade? Aletheia. Quer dizer, então, na verdade, ele falou isso em latim, o que é a verdade, e traduziram, entende? Para o grego ou para o hebraico. Né? Então, assim, Jesus humano é Deus que se autolimitou. Então, é a humilhação, dizer assim, a humilhação da encarnação é dizer que um Deus, mas não é o que Paulo diz em Filipenses 2? Ele, por si mesmo, se esvaziou, ekenossen. A teoria, o ekenossen, é a palavra esvaziamento. Jesus se esvaziou para assumir a nossa forma e ser em tudo igual a nós, exceto no pecado. Aí, por isso que quando você diz assim, eu estou sofrendo para caramba, Jesus pode dizer assim para nós, eu sei o que é isso. Porque eu sofri também, eu passei por isso aí que você está passando. Entende? Então, tem essa dimensão da humanidade, que aí tem essa coisa, né? Mas, se você pensar na eternidade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, trindade imanente, né? Então, cada um tem seu ministério, ninguém manda em ninguém, é assim que eu penso, tá, irmão? Porque eu tô, veja só, isso é a minha compreensão, que eu já vi pastor pregando assim, Deus manda, o outro obedece, é subordinacionismo. Tem muita gente boa por aí pregando subordinacionismo. Não estou aqui, cada um prega do jeito que quiser, né? Mas faz uma trindade assim, ó. Tá? A minha trindade é assim, ó, relacional. Tá? Quem é que manda mais? Ninguém manda mais, é um só. Em 3 pessoas. Os teólogos do século 3 e 4 iniciaram o dogma de Cristo a partir das Escrituras? Bem, essa é simples, com certeza. Com certeza, a partir das Escrituras. Sempre a igreja sempre procurou estabelecer as doutrinas, os dogmas a partir da Escritura, tentando compreender as Escrituras. Um grande teólogo do século IV, que eu considero um dos grandes, na verdade, o primeiro grande teólogo da igreja, é Atanásio. Atanásio, ele era muito novo, em 325, ele foi ao concílio, mas era muito jovem, então não teve muita influência, mas a teologia do concílio de Constantinopla, 381, está toda baseada, toda não, senão a gente despreza outros, mas muito fortemente baseada em Atanásio. Eu digo assim, na minha reflexão, digo assim, a igreja tem 7 grandes teólogos, nos 20 séculos de história da igreja. Para mim, o primeiro desses grandes teólogos é Atanásio. Depois vem Agostinho, mas Atanásio. Atanásio, que o pessoal dizia assim, Deus é maior do que Jesus Cristo, isso no século IV. Por quê? Primeiro é o Pai e depois é o Filho. É assim a vida, gente. O pessoal argumentava assim. O Pai e o Filho.
Você já viu um pai da mesma idade do filho ou o filho da mesma idade do pai? Olha o argumento. Aí você fica embananado, confesse. Você fica embananado, pastor. Eu tive um presbítero na igreja que eu pastoreei, que eu tive que tirar ele da escala. Porque ele, pregando no culto de quinta-feira de doutrina, meus irmãos, Deus é mais velho que Jesus, porque o pai é mais velho que o filho. Entende? Aí eu chamei ele à parte, igual o Áquila fez com, e Priscila fez com Apolo. O presbítero, caiu um lenço aqui, vem cá. Aí, meu irmão, eu vou lhe tirar da escala. Por quê, pastor? Deus é mais velho que Jesus. Da onde? Mas, pastor, o pai não é mais velho que o filho? Entende? Aí você diz, o que Atanásio fez? Só para citar um casinho, Atanásio disse assim, gente, século IV, na Constituição do Dogma, paternidade e filiação é simultâneo, não é consequente. Não tem a ver com temporalidade. Só se é pai no mesmo instante que se é filho, e só se é filho no mesmo instante que se é pai. Não é um depois do outro, é na mesma hora. Entende? Isso é Atanásio. Entende? Então, essa teologia, ela foi construída a partir da Escritura. Entende? E eu considero Atanásio esse camarada que fantástico, pouco lido, pouca gente lê sobre Atanásio, mas é um grande teólogo. Terminaram aqui as perguntas. Terminamos aqui. Alguém teria alguma ainda mais para fazer? Eu ia fazer uma, mas não vou fazer, não. Deixar para uma outra hora. Pastor, tem alguma coisa mais a acrescentar? Porque nós vamos partir para o momento do nosso sorteio. Não, só dizer que eu acho que essas reflexões são coisas assim, muito boas. Assim, o nosso próximo café é 27 de outubro. Né? Vai se ver aí uma temática, ver a pessoa que vai falar, não é? Mas esses cafés que a gente tem, eu tenho participado de vários cafés assim, em vários lugares, no Rio de Janeiro e outros lugares. É sempre uma reflexão muito boa para a gente fazer, aprofundar algumas questões, né? E espero que vocês se animem, né? E já depois aí com Vanise, as pessoas se inscrevam para os próximos cafés, né? Esse de outubro, para a gente ter esse enriquecimento, que a gente cresce junto, né? Numa reflexão assim. Nosso desejo... rapidinho, nosso desejo é que a próxima temática seja ligada com a atualidade, né, pastor? Estamos buscando uma temática bem atual.